Namorada diz que dono de Porsche não bebeu e relata briga. Fernando Sastre se envolveu em acidente que matou Ornaldo da Silva, motorista de aplicativo em São Paulo. Como já era esperado, né? Bom, o depoimento ocorreu nesta terça-feira, dia 9, no 30º Distrito Policial Tatuapé, zona leste da capital, que investiga o caso. Fernando Sastre Filho, namorado da jovem, que mudou, né, totalmente o depoimento, é claro. Ele tá solto, né? Ele tá solto, ela tá solta, eles namoram há 8 anos, é claro que houve um tralalá. Olha, vamos mudar, né? Porque não tem nem sentido. Uma criança de 5 anos saberia que isso iria acontecer. E tem um detalhe, hein? A Justiça de São Paulo está mantendo sigilo sobre esse caso. Por que, Justiça? Ah, porque ele não é preto, né? E ele não é pobre. Entendi. Ele responde em liberdade pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana. A namorada de Fernando Sastre, de Andrade Filho, motorista do Porsche que causou um acidente com a morte no dia 31 de março na zona leste de São Paulo, falou por quase 2 horas na delegacia que investiga o caso e negou que ele tenha bebido antes de dirigir. Pois é, hein? E ela foi acompanhada de 4 advogados. Você acha que ela ia falar diferente? Hein, pessoal? Hein, ouvinte? O depoimento dela foi dado nesta terça-feira, ontem. Repito, no 30º Distrito Policial Tatuapé, que investiga as causas e eventuais responsabilidades pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. Ele dirigia um Sandero quando foi atingido na traseira pelo carro de luxo, na Avenida Salim Farah Maluf, zona leste de Tatuapé. A namorada de Fernando foi depor acompanhada, repito, de 4 advogados, que também defendem o namorado dela. Aí você acha que ela iria mudar o quê? Ela mudou para defender ele, não é? Nenhum deles conversou com a imprensa, é claro, que aguardava do lado de fora da delegacia, mas a gente vai descobrindo as coisas aqui, né? Não, ele não bebeu, nossa, ele não estava com voz pastosa. A Polícia Civil queria saber da namorada do assassino se ele ingeriu bebida alcoólica, porque ela não quis voltar para casa no carro de luxo com ele. E ainda se o namorado dirigia em alta velocidade. Fernando é suspeito de ter assumido o risco de matar a vítima porque teria bebido e dirigido acima da velocidade, do limite, que era 50 ali, ele estava 120, né? No mínimo 100. Algumas testemunhas, que não foi uma, nem duas, nem três, contaram que ele bebeu alguns drinks, tinha sinais de embriaguez e transitava acima da velocidade permitida pela via, pelo menos 100 km por hora. Mas, diferentemente do que as testemunhas disseram à polícia, é claro, a namorada de Fernando contou que ele não ingeriu bebida, só que suco. Tubaína, né? Pois ele estava dirigindo o seu carro. E que, por namorarem há 8 anos, o casal sempre combinou que quando um dos dois beber, o outro não bebe. Que bacana. Eu não vou bater palmas para você, viu, moça? Porque eu estou ocupado, com as 2 mãos. Segundo a namorada de Fernando, os dois se encontraram na noite do último sábado, dia 30, com um amigo dele, o Marcos Vinícius Machado Rocha, que é o mesmo que está internado, né? Estado grave. E a namorada dele, num restaurante. Esse casal de amigos estava em outro carro, que nesse local somente ela e o Marcos tomaram bebidas alcoólicas. Disse ainda que o motorista do Porsche e a namorada do amigo dele não ingeriram nada de álcool, porque os dois estavam dirigindo. Depois os 4 amigos saíram do restaurante e seguiram em seus carros até a famosa, agora famosa, né? Bendita casa de pôquer. Segundo a namorada de Fernando, que combinação amadora, hein? Eu que estou falando isso, viu? E que lá o seu namorado não bebeu, imagina, mas nenhuma gotinha de álcool. Também, mas jogou. E como ele estava ganhando um dinheirinho ali com o jogo, não queria ir embora. Foi isso que provocou uma discussão entre os dois. Porque ela queria ir para casa de bicicleta. Eu que estou inventando aqui, porque isso aqui é uma conversa de carochinha, hein, pessoal? Isso aqui é uma conversa de carochinha. Ele estava ganhando dinheiro, o cara milionário, aí eles brigaram por isso. Você acha?
E quando decidiram sair da casa... E as testemunhas que disseram que ele estava com a voz pastosa, ela estava discutindo com eles justamente pela bebida. Ele estava bêbado. Olha, o policial sabe disso, né? O modus operandi, o comportamento, a descrição. Poxa, ninguém é trouxa, né? Bom, depois os 4 amigos saíram do restaurante e tal, e seguiram para lá, né, tal. E quando decidiram sair da casa de pôquer, essa discussão entre eles continuou até que ela decidiu não voltar para casa no carro de Fernando. Nisso, Marcos, o amigo dele, foi para o banco de carona do carro de luxo para ir embora com o amigo. E a namorada do motorista do Porsche acabou entrando no outro carro que era guiado pela namorada de Marcos. Ah, tá. Essa discussão acima foi gravada por câmeras de segurança na rua onde fica a casa de pôquer. Essa versão acima, presta atenção agora. Essa versão dada pela namorada de Fernando é diferente totalmente do que a namorada de Marcos, que está em estado grave, amigo do assassino aqui, que já contou à polícia. A outra jovem disse que os 4 amigos haviam sim bebido drinks no restaurante. E depois seguiram para a casa de pôquer, onde não sabe se Fernando e Marcos beberam mais. Beberam mais, eles já tinham bebido no restaurante anterior. Mas que na hora de irem embora... Olha, mas que na hora de ir embora, viu a namorada de Fernando discutir com ele porque o rapaz estava alterado e que Marcos se ofereceu para dirigir o Porsche para ele. Mas Fernando não deixou, ficou irritado. Então Marcos foi no banco de carona de carro de luxo, que foi guiado por Fernando e sofreu aquele acidente gravíssimo, né? E a namorada de Fernando acabou indo com ela em outro carro. Veja só ainda isso aqui, ó. A namorada de Fernando também não comentou no seu depoimento sobre os sinais de embriaguez, voz pastosa e andar cambaleante que o seu namorado estava. Segundo uma testemunha que socorreu as vítimas, após a batida falou à polícia. Essa mesma testemunha ainda contou à TV Globo ter visto garrafas vazias dentro do Porsche, sem saber se eram bebidas alcoólicas. Outro ponto divergente no depoimento da namorada de Fernando e da namorada de Marcos é o fato que a primeira não cita o motorista do Porsche se andava em alta velocidade. Já a namorada, né, do Marcos disse que o carro de luxo acelerou muito e como ela guiava devagar, o outro carro perdeu de vista porque estava correndo muito, né? A namorada de Marcos disse ainda que emprestou seu celular para a namorada de Fernando ligar para ele e que souberam que havia ocorrido um acidente. A namorada do motorista do Porsche também não tocou nesse assunto. Por quê? Porque foi combinado com os advogados, 4 advogados. Por que 4 advogados? Porque tem que ser um encaixe bem feito, uma caixa de presente para que toda a sociedade acredite que eu acho que o culpado foi o Ornaldo. O homem que morreu, a vítima, ele é culpado. Por que ele estava na via ali? Porque atrapalhou o Porsche, hein? Daqui a pouco vai acontecer isso. O Fernando, o assassino, foi indiciado por homicídio por dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente. Ele responde aos crimes em liberdade. A justiça já negou 2 pedidos de prisões feitos pela polícia para o sujeito aqui. Apesar disso, impôs medidas restritivas. Pagamento de fiança de meio milhão de reais em até 48 horas. Será que ele já pagou esse meio milhão? Meio milhão é R$5 pra gente. Para garantir uma reparação eventual das vítimas. Suspensão da carteira CNH. Isso é conversa fiada, sabe? Até a entrega do celular dele demorou tanto que a mãe dele, né? A mesma que obstruiu aqui tudo. Você acha que tem alguma coisa no celular ainda? Brincadeira, né? E nós da imprensa estamos proibidos de saber mais informações desse caso do assassino. Não é empresário, viu, imprensa? Viu, G1? Vocês estão com medo? Em Metrópolis, em Record. Que empresário? Esse cara é filhinho de papai. A única coisa certa aqui é que ele ganha 15 pau por mês, né? Filhinho de papai, dirigindo um carro Porsche, que é uma arma, e ele matou, ele é assassino. E a mãe dele deveria responder também criminalmente. Mas nesse país chamado Brasil com Z, que só não foi vendido ou trocado as cores da bandeira brasileira, porque aí pega mal, né, gente? Um grande abraço e até a próxima. Estação Imprensa. Aqui tem jornalismo comentado, hein? Minha opinião. Você respeita a minha, eu respeito a sua. E a vida segue.